Revista Territórios e Fronteiras, programa de pós-graduação, mestrado em História, por José de Assunção Barros. A Escola dos Análises e a Crítica ao Historicismo e ao Positivismo. Barros começa o texto falando já de cara que esse trabalho é para conduzir uma discussão, né, a respeito, né, da oposição entre a Escola dos Análises e o historicismo e o positivismo da época dele, da época da Escola dos Análises. Bom, mas também não é com todos os setores do historicismo, apenas aqueles que manifestavam, né, aquela história historizante, segundo ele. Bom, aí e Barros traz a informação que a própria escola já, né, durante a sua criação, formação e primeira, segunda e terceira fase, ele traz aquela informação que já é de conhecimento de todo mundo, né, que o movimento dos análises ele foi caracterizado pela interdisciplinaridade, a problematização da história e as novas proposições nas formas de conceber o tempo. Barros classifica a história dos análises como ao lado do materialismo histórico e das contribuições da hermenêutica historicista, a escola dos análises, para ele, é uma das influências mais marcantes, mais duradouras, mais impactantes que aconteceram na historiografia ocidental. Segundo ele, né, o advento da escola, ele trouxe muitas contribuições substanciais, que ele fala, né, extremamente inovadoras para a historiografia. E também para desconstruir o mito inicial que o próprio movimento, segundo ele, que acontecia, né, no próprio início do movimento dos análises. Bom, ele traz aqui a informação, né, que a expressão nova história, ela se refere à escola dos análises, né, propriamente dita, né, nas suas primeira, segunda e terceira fase, mas também para aquele evento chamado Nouvelle Histoire, né, que tem um sentido mais restrito. E ele vai explicar isso mais à frente. Bom, mas para todos os fins, o uso da expressão escola dos análises ele está ligado aí à primeira, segunda e terceira fase da escola dos análises. Mas esse movimento, Nouvelle Histoire, ele é um movimento que acontece dentro da escola e ele requer, da mesma forma que a escola ela requereu o título aí, né, de nova história, nova forma de fazer história, esse também é um movimento que acontecendo dentro dela também exige, requer, solicita esse reconhecimento. Bom, Barros também traz a informação, né, que existiram muitas ambiguidades relativas à escola dos análises, que se expressa, né, nos fatos de alguns autores classificarem, darem periodizações, né, classificarem as periodizações de forma diferente sobre o mesmo movimento. Então isso gera ambiguidade. E aí ele começa. Esse aqui é um ponto marcante, que ele traz a informação que em 1968, François Dolcer, ele diz que nesse momento aí, nesse ano, há uma ruptura entre a escola dos análises e esse movimento chamado Nouvelle Histoire, que aconteceu em 87. Na verdade, o Igres fala isso em 87. Esse movimento, essa ruptura aconteceu em 1968, certo? E aí ele faz uma obra em 71, né, sobre as novas direções na historiografia europeia, que para enfatizar essa ruptura, que na verdade essa ruptura ela iniciou em 1945, né, mas foi em 1968 que há a quebra total, né?
a ser, nada disso. Correção completa e genuína. A ruptura de 1945 foi a ruptura que a Escola dos Análises teve com a escola tradicional. E em 1968 foi a ruptura da Nouvelle Historie, da Nouvelle Histoire, com a própria Escola dos Análises. Ok? Essa última falha é a mais importante, a outra eu vou cortar. Numa primeira fase aí, história qualitativa, né? Dos primeiros tempos dos análises, e a história conjuntural quantitativa, que passou a predominar após a análise, né? E quem coordenava essa escola quantitativa é o Fernando Braudel. Barros traz a informação que a Escola dos Análises ela recebeu influência de muitos movimentos e correntes historiográficas. E por isso ela foi um movimento bem sucedido, né, que permitiu aos análises, né, se tornar um movimento estruturado e triunfante. Ele usa essa expressão, estruturado e triunfante na historiografia francesa. E aí ele fala daquelas discussões, né, que ele pega para capar entre a escola dos análises e a análise, né, sobre o materialismo histórico, que tentava resgatar as influências do marxismo. Então, tinha aí uma discussão muito ferrenha a respeito disso aí, né? Aí isso foi registrado, né, em forma de documento através do Histoire et Structure do Burguieri, sei lá. E também Ayaguirre Rojas, ele escreveu sobre isso, os análises e a historiografia francesa no ano 2000. Ele traz a informação que o paradigma historiográfico ele havia sido inaugurado pelo Iluminismo lá no século XVIII, né? Bom, mas tem um outro cara, um tal de Gemelli, que ele enxerga a influência racional, né, do que o Iluminismo foi um movimento baseado na razão. Ele enxerga que essa racionalidade iluminista ela trouxe uma vertente muito grande e gerou isso influenciou muito a escola dos análises logo no início. E aí ele continua, né, dizendo que pelo fato de que o iluminismo ter sido aí um elemento influenciador, ele influenciou tanto a escola dos análises quanto o materialismo histórico. E que as contribuições elas deram a esses dois movimentos mais características do que diferenças. Bom, e aí surgem perguntas, né? Surgem perguntas para tentar explicar ou entender essa possível dicotomia entre historiografia ocidental, no positivismo ou da escola dos análises. Aí ele pergunta, existe algum paradigma? Né? Gemelli pergunta, né, existe algum paradigma que constitui a escola dos análises? Ou esse tal de Stoyanovich, também ele pergunta, né, se existe um conjunto de variações e contribuições que estão inseridas num paradigma mais amplo? E isso Ciro Flammarion pergunta, né? Como que ele pergunta, é possível integrar essa escola dos análises a um paradigma iluminista? Ou seja, no final das contas, para resumir todo esse questionamento, eles se perguntam, né? Será mesmo que a escola dos análises ela tem tantas semelhanças com o positivismo, né? O historicismo positivista? A pergunta é essa. E depois ele pergunta também, na verdade, Jacques Revel é que pergunta em 1979, mas já é uma outra abordagem, né? Ele faz essa mesma pergunta, né, de outra forma, né? Mas aí ele dá uma possível resposta. Será que isso é um paradigma ou é um conjunto integrado de paradigma? Ou seja, ele pergunta, a escola ela está inserida num paradigma? Ela é um paradigma ou ela é um conjunto,
né, de paradigmas, ou um conjunto de paradigmas é que constitui a escola. Em outras palavras, ele pergunta, a escola é constituída de um conjunto integrado de paradigmas? Né? São várias perguntas que vão surgindo em relação às perspectivas diferenciadas, como alguns historiadores perceberam, né, esse fenômeno, esse movimento chamado Escola das Análises. No frigir dos ovos, eles se perguntam, é um paradigma só? São vários paradigmas? É o conjunto de paradigmas? É o conjunto do conjunto dos paradigmas? Entendeu? Perguntas e em cima de perguntas. E eles vão se questionando, né? Outros historiadores vão perguntando, a escola trouxe inovações suficientes para que ela possa ser reconhecida como uma escola que contribuiu realmente para transformar a historiografia ocidental? E, na verdade, o Reis vai fazer essa pergunta, né? Ele vai em 1994. Bom, e aí entra uma outra questão, né? Aí já começam a ser questionados, né? Os historiadores começam a questionar se a escola ela é uma escola ou se ela é um movimento. E também questionam os pensadores, né, dessa época, eles começam a perguntar quais são os limites temporais, quais são as delimitações, aonde começa a escola, aonde termina a escola, né? E ainda prossegue aí no debate, né? Fazendo outro questionamento, né? Quais são os historiadores que têm o direito aí de reivindicar a herança de Bloch, de Febvre, de Braudel? Bom, e no início do texto são vários questionamentos, né? O Peter Burke, ele escreve um livro chamado A Escola das Análises, a Revolução Francesa da Historiografia, em 89. E aí ele também questiona, né? Ele fala, a temática do livro é sobre, né, quem são os verdadeiros herdeiros da história da Escola das Análises, né? Serão os historiadores da Nouvelle Histoire, né? Ou também outra revista foi lançada, né, a Revista dos Análises, que defende aí, tem uma corrente, né, de historiadores que defende a questão da ruptura, né, dessa Nouvelle Histoire. Ele defende a ruptura entre esses e a Escola dos Análises. Essa ideia de ruptura, ela tem se prolongado, né, prolongou agora até o século XX. E essa separação, essa ruptura, essa fragmentação, você vai chamar isso de uma história em migalhas. Ele fala isso em 1987. Bom, então, para citar algumas obras aí que são importantes diálogos bibliográficos, né, dos análises, o Barros vai citar aqui obras que, segundo ele, né, já são clássicas, né? E ele cita aí do Bloch a Apologia da História, do Febvre os Combates pela História e os Ensaios de Braudel, na obra dele, a Escrita da História. Também o Território do Historiador, de Ladourie, o Livro da História, Ciência Social, de Pierre Chanou, os Ensaios, né, de François Furet, em 82, a Oficina da História, grandes coletâneas feitas por historiadores da Nouvelle Histoire, como Jacques Le Goff, que é uma figura já conhecida, né, do pessoal do segundo período aí, Pierre Nora, tem uma coleção também que já é considerada
é considerada uma obra clássica, né? A coletânea de Fire Le History, que foi feita em 74, do Noah também. Os Reis Taumaturgos, de Marc Bloch, em 1924. Lucien Febvre, ele escreveu Rebelais. A crise da economia francesa no antigo regime, do Labrousse. Braudel, ele escreve O Mediterrâneo. E Pierre Chanou, Sevilha e o Atlântico. Bom, Barros aqui continua falando que os fundadores e os consolidadores da história, eles estavam tentando estabelecer uma crítica impiedosa, né, particularmente dirigida à historiografia, a intenção deles era combater a escola metódica francesa e os setores mais conservadores do historicismo. Isso ficou conhecido como, né, história historizante ou história eventual. Bom, aqui ele já vai começar a falar sobre o historicismo. Então, a pergunta é, o que é o historicismo? É um movimento grande e complexo que aconteceu dentro da historiografia ocidental. E esse movimento ele foi iniciado pela escola histórica alemã de Ranke. E nele, alguns aspectos, né, eles foram apresentados, né, algumas tendências que eram classificadas. Apesar de uma oposição, né, mais geral, foi aí no século XIX, aconteceu pelo advento das ciências humanas, né, essas questões do historicismo, né, e desse positivismo, elas começaram a ser questionadas. Mas já nesse historicismo, já começaram, né, por conta dessas oposições, algumas né, as ideias, as tendências, elas começaram, que eram muito diversificadas entre si, mesmo para o historicismo, elas começaram a ser questionadas. Bom, mas ele continua aqui, ele diz que em Ranke, né, no historicismo, né, em Ranke, ele diz que o historicismo alemão, eles representaram muitos e grandes avanços para a historiografia. Ele diz que esses avanços, eles aconteceram, né, eles tinham um enfoque maior na técnica e na personalização de fazer história, nas técnicas. Bom, mas o destaque, né, desse historicismo, o historicismo possuía um caráter conservador, né? E por que o caráter do historicismo ele era conservador? Primeiro porque ele era financiado, né, pelos grandes governos, né, que estavam interessados em atrelar, a palavra que ele usa é atrelar, mas eles queriam atrelar a história à grande política deles, né, que favorecia os interesses de uma configuração internacional europeia, que seja uma história que se ajustasse às regras, né, das suas ditaduras, que tinham como base aí a sociedade industrial, né, que já estava solidificada, já estava, né, próspera, a burguesia já estava dominando, né, o ambiente político também já estava se consolidando para a criação de uma superelite burguesa europeia, né? Os aliados dessas elites, né, por todo o mundo também estavam sendo conclamados aí a participarem. Então houve né, esse historicismo que havia antes de Marc Bloch, ele foi criado com a intenção, né, para dar subsídio, né, aos ideais dos grandes dominadores europeus, né, sustentados aí
As pesquisas nesse momento eram todas financiadas, né, pelos grandes governos e, consequentemente, pela burguesia. E consequentemente, né? Consequentemente, né? Ficar repetindo a mesma palavra duas vezes, mas depois vou ter que cortar isso. Mas então, o que acontece? E justamente por esse motivo que ela vai receber, o historicismo ele vai apresentar novas técnicas, né? Ele vai apresentar alguma coisa de novo no sentido, né, de produção. Porque com tanto dinheiro, com tantos recursos investidos no processo de fazer história, é claro que isso ia gerar uma contribuição. E houve, né? Mas o historicismo ele também vai buscar a sua própria identidade, né, para se consolidar como uma ciência autônoma. Aí, né, ele começa a ter a ideia, né, os historiadores que começaram a trabalhar nesse projeto, muito embora no início eles receberam esse financiamento, né, por parte do poder, da burguesia, né, o tempo vai passando e eles começam a se consolidar e começam a perceber que eles precisam se estabelecer como uma ciência autônoma e começam a buscar a identidade própria. O próprio historicismo também, né? E então, isso tudo acontece com o historicismo e o historicismo ele vai procurar os seus próprios métodos, né? Para poder se libertar e ser autônomo. Mas dentro do historicismo, não eram todos, né? Então havia um lado conservador. Existia dentro do historicismo alguém que aqueles que se utilizavam de todo o benefício que o poder estava emanando, né, para eles, né, injetando neles, mas existiram aqueles que tinham o lado mais conservador. Com o passar do tempo, o historicismo, ele partiu, né, de uma ideia de que era necessária uma investigação e uma reflexão historiográfica para se orientar em oposição a esse paradigma positivista. O próprio historicismo, ele já começa, assim, afastar esse historicismo positivista. E ele começa a querer investigar, ele começa a querer refletir, né, para que ele possa, né, se orientar diferente frente a algumas diretrizes específicas. E isso já no historicismo, isso já começa, ou seja, o próprio historicismo, ele também está se rompendo num momento bem anterior, aí nós estamos falando aí de 1824, ele começa também a, né, querer se separar e se duplicar. Ele vai sofrer essa separação. Na verdade, essa separação, nessa época ainda ela não ocorre, a separação ainda está no campo das ideias, dos conceitos, né? E essa separação não ocorre fisicamente, não ocorre de fato, não ocorre concretamente, ela vai acontecer justamente pelo advento dos análises, pelo fenômeno dos análises, mas aqui nesse momento pode-se dizer que é o início dessa ruptura, dele para com ele mesmo, dos dois setores dele, os positivistas que apoiavam, né, o governo e aqueles que queriam partir para uma outra linha de reflexão historiográfica. Bom, e também houve aí uma busca, né, muito grande de procura para transformar para linkar, né, todos esses fenômenos, esses acontecimentos, eles queriam dar isso uma conotação de ciência,
Porque lá atrás o próprio iluminismo, que ele vai gerar o iluminismo, né, o pensamento iluminista racional, ele vai gerar o positivismo. Isso é fato. E o positivismo, o historicismo, ele vai procurar leis gerais. Assim como toda ciência no início, ela procurou. A antropologia procurou leis gerais que pudessem validar essa ciência como uma ciência social. Então, a história, ela também procurou essas leis gerais. Só que no início, essas leis, elas eram leis típicas de um positivismo, de um historicismo positivista, que era o que tinha na época. Né? Depois ele vai começar a ter aquela ruptura, mas antes disso, antes dessa ruptura, já existe essa noção de querer procurar no historicismo, né, as leis gerais para fundamentar história como ciência natural. Outro fator importante também, logo no princípio, né, do historicismo positivista, é que ele procurou a própria metodologia. É claro que para ele se validar como ciência, ele tinha que apresentar uma metodologia científica, um método científico para que ele pudesse alcançar esse status de ciência natural. Isso, né, quem vai trabalhar com isso é o Dilthey, né? Ele vai trabalhar isso um pouco mais tarde. Dilthey era um teórico, né, e ele se relacionava com o setor mais avançado do historicismo. E Barros elenca aqui um terceiro ponto, é mais delicado, segundo ele, e mais complexo, que seria o associamento aí, né, da hermenêutica. Olha só para ver, depois eu vou explicar aqui para vocês o que é hermenêutica. Então, ele associa o movimento do historicismo positivista com a hermenêutica. E então, o que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência ou uma técnica, né, que tem o objetivo dela é interpretar texto religioso ou filosófico, tipo assim, as escrituras sagradas. Ela interpreta os textos e o sentido das palavras. Né, o que, logo no início, aí gera bastante, né, um furdunço aí, porque alguns historiadores eles já estavam querendo tratar da questão da subjetividade do próprio historiador. E ainda entre essa questão, né, esse terceiro ponto, a respeito da hermenêutica, e aí é base de uma discussão que vai se prolongar por muito tempo. Bom, e aí, né, o Barros insere mais uma observação, que é a questão da subjetividade do historiador. Então, o positivismo, ele pregava que era possível uma neutralidade do cientista social. Né? E alguns setores do historicismo eles começaram a até mesmo procurar esse comportamento, não apenas nos objetos historiográficos, né? Mas também no historiador. Mas também foi essa questão da neutralidade do cientista social, ela também começa a ser vista e questionada. Dentro do próprio historicismo, ainda. Isso ainda não é análise. Isso ainda nós estamos dentro do assunto historicismo. Né? A análise vai questionar isso, mas aí a gente vai ver. Mas, por enquanto, é um rudimento, um princípio do princípio. Né? É uma das características do positivismo, do historicismo positivista, era a ideia de neutralidade que eles pregavam, que vai ser questionado lá na frente. Outra informação importante aqui que o Barros traz é que o desenvolvimento da consciência histórica dos historicistas, dos historiadores, ela não aconteceu numa reta numerada, numa linha única, né? E esses pensamentos também não foram agrupados, não foram homogeneamente, rigorosamente agrupados para constituir o historicismo do século XIX. E que esse historicismo ele
ele pertence ao século XIX, mas ele ainda flui um pouco para o início do século XX. Não existiu essa coisa, achar que que era uma coisa homogênea. Não era homogênea e não seguiu uma linha reta. Ele teve, sim, pontos de ruptura, como a gente falou aqui atrás, né? Pontos de divergência, né? E alguns pontos que esses pontos que vão fomentar, né? Esses questionamentos, eles vão trazer aí a reflexão dos pensadores, dos fundadores da escola de análise, para que eles possam criar esse movimento e romperem com o positivismo. Bom, e então Barros aqui, prosseguindo no texto, ele vai trazer o conceito, né, de história historizante. História historizante, o que é história historizante? História historizante é uma expressão que a Escola das Análises criou para reportar aí a ideia, né, que era um comportamento do historicismo positivista que preocupava-se em estudar os particularismos históricos. Eles se preocupavam em estudar o singular. E isso, segundo a escola, ele conduziu a uma supervalorização do acontecimental. Então, os análises vão chamar isso de história historizante. Teve historiadores que eram a favor, teve historiadores que eram contra, tinham historiadores que eram já estavam bem avançados naquela reflexão hermenêutica que a gente falou agora aqui um pouco atrás, né? E de muitos existiram muitos filósofos, historiadores, né? Filósofos historicistas, né? Droysen, Dilthey, Gadamer, Koselleck, Paul Ricoeur, Heinrich Rickert, né? E o que ele cita aqui né? Dentre todos esses, ele cita que é um cientista neo-kantiano que sustenta que o historiador ele precisa observar a lei ou a regra geral, que a lei e a regra geral, né, deve acontecer, ele deve observar o caráter singular, o caráter único e irreprodutível, né, porque cada fato ele é singular, único e irreprodutível, né? Então, o cientista social ele precisa se valer, né, dessas leis, né, ou então de uma regra geral para poder fazer história. E ele cita ele desenvolve essa noção de singularidade absoluta no ensaio que ele fez, né, sobre ciência cultural e ciência natural em 1945. É o Rickert, ele que introduz esse pensamento. E também Barros traz a informação aqui que o historicismo ele teve um campo muito vasto de contribuições, né? Foram muitas as contribuições e elas vieram de vários campos, como da filosofia, por exemplo, né? Outro detalhe importante aqui que Barros traz é que havia, né, nesses campos aí de reflexão, uma ideia de superposição das ideias positivistas e historicistas, né? Como ele usa a expressão imbricamento. O que é imbricamento? É que uma ideia estava sobreposta à outra, como se fosse uma telha. Quem já viu um telhado colonial sabe que uma telha é colocada sobre a outra. Então, eram ideias em cima de ideias positivistas, historicistas. É claro, está falando do historicismo.
Bom, e ele ainda fala que foram feitos, né, a escola metódica francesa, ela criou vários manuais historicistas, como o de Bellheim, que foi publicado em 1989, né? Correção aqui, 1889. O texto está grafado errado. A escola metódica francesa, ela não estava mais, já tinha sido questionada por análise em 1989. Aqui é uma falha aqui da digitação. Enfim, contudo aí o manual mais celebrizado, ele usa a expressão mais celebrizado, né? O que mais se destacou foi o manual de Seignobus e Langlois, publicado em 1898, que ele vai descartar o manual historicista de Bellheim, né? E vai também descartar a reflexão inicial sobre a filosofia da história daquela época, para aceitar apenas uma parte prática, que é a parte metodológica. Então, em 1898, Langlois, o Seignobus e Langlois, esses manuais, eles vão convergir, né, para uma ideia de metodologia para que possa ser feito ciência, para que a história possa ser transformada em ciência natural, como já foi dito anteriormente. Basicamente, Bloch e Febvre, eles dirigem, né, uma crítica contra essa história historizante, né, que ela incluía os historicistas factuais e conservadores, né, os mais factuais e conservadores, inclusive, né, contra também correntes ambíguas, né, desse desenvolvimento de historiografia, desse desenvolvimento da historiografia positivista, né? Então, Bloch e Febvre, né, já pelo advento dos análises, eles vão dirigir aí uma violenta crítica contra esse movimento, né? E vão procurar absorver influências, eles vão lutar contra o historicismo factual, né, que era presente na escola metódica francesa. Bom, então quando Febvre, né, quando a escola dos análises, ela vai se referir à escola metódica francesa, ela usa a expressão positivista. Ela usa a expressão positivista para se referir a essa escola, a escola metódica francesa, né? Então, todas as vezes que ele está falando de positivismo aqui nesse texto, ele está se referindo a essa escola, a escola anterior, a escola metódica francesa, o historicismo positivista, que na visão deles corta na visão deles. Atualmente, essa expressão positivista ela é usada para designar um tipo de historiador que é factual ou então ele é ingênuo ao tratar com as suas fontes. Bom, inicialmente a luta dos pioneiros dos análises, Marc Bloch, Febvre, né? A luta deles não era medir, eles não tinham, a intenção deles não era medir força com a filosofia historicista, né? Até porque ela era proporcionada pelo poder, pelo poderio. Para eles não era interessante isso. Porque esse pessoal já tinha reflexões muito violentas sobre hermenêutica, né? Mas os análises também desenvolveram reflexões sobre hermenêutica e sobre os problemas relacionados com a história. Na verdade, análise, eles se preocupavam com a interpretação histórica, eles se preocupavam com a interação entre o historiador e as fontes, né? Então, a crítica que eles faziam críticas, né,
violentas. Ele usa a expressão do texto, ele usa a expressão mordazes contra o neocantianismo. Mas era uma crítica no âmbito, né, das ideias. É claro que o texto não fala aqui, mas a gente sabe que Mark Bloch ele vai pagar muito caro por, né, fazer parte por ter fundado aí a Escola das Análises. Detalhe importante é que a Escola das Análises ela não critica o historicismo como um todo, ela critica alguns setores, e Bloch e Barros está usando a expressão setores mais factuais do historicismo. Mas isso não quer dizer que não vá haver, né, uma resposta do historicismo. Ou não vai haver, melhor dizendo, uma resposta dos patrocinadores do historicismo positivista contra os integrantes da escola de análise. Barros aqui traz a informação de que essa relação entre a escola das análises, né, o posicionamento entre a escola das análises e a escola positivista metódica francesa, né, que eles chamam de positivismo, essa relação, essa oposição, ela se deu de várias formas, mas uma das formas que aconteciam de formas de diálogos, né? Eles tentavam um diálogo, mas isso vai ocorrer, segundo Barros, de uma maneira extremamente tensa, né? Porque haviam aí Barros traz essa ideia, né, de oposição interativa, que os análises eles sustentavam um diálogo interativo e produtivo e assimilativo, né? Mas o historicismo a análise até queria interagir, mas o historicismo positivista, a escola metódica, ela era irredutível. Com base nisso, né, Barros ele traz aqui os motivos, né? Ele vai elencar aqui 5 motivos, 5 fatos, 5 fatores que são característicos para marcar exatamente essa interação negativa, né? A gente pode chamar assim, né, esses conflitos, né, que haviam nas interações. E ele cita um desses conflitos, né, dessas contraposições. Todos esses conflitos, segundo Barros, aconteciam ao mesmo tempo, né? Era discussões a respeito do modo disseminado de fazer história dentro e fora do campo, né? Que os análises chamavam de história antiquária, né? Até porque Nietzsche já tinha criticado essa história diletante e antiquária. Outra questão, outro fator aqui também, era com relação aos paradigmas, né, que haviam aí sido estabelecidos pela escola metódica francesa, né, que é o chamado o paradigma historicista. Então, a escola de análise, ela não era uma escola para criticar, ela queria analisar, né, encontrar as razões, e ela descobriu, então ela compreendeu a visão, né, historicista, né, baseada no paradigma que os historicistas haviam estabelecido. Então eles criticam isso, eles se contrapõem a isso. Bom, a escola de análise também, né, vai haver conflito entre ela e o historicismo por causa dos campos teóricos, né, que haviam no materialismo histórico. A questão da teorização, né, da teorização de uma história, quando na verdade a análise pensava completamente diferente, né? Os teóricos pregavam praticamente, né, como um sermão. Era uma das práticas que os teóricos eles utilizavam, né? O materialismo histórico ele
ele era sustentado por essas teorias. Já a análise pensava diferente. A escola de análise fazia realmente uma análise, né? Outro ponto, fator de discordância também, foi a questão da consciência histórica, né, referente aos hermeneutas e neocantianos, que também gerava um paradigma até um pouco mais amplo, né? E a escola começou a refletir sobre esse paradigma, sobre os setores internos, o conjunto das ideias do historicismo é formado por vários conjuntinhos, né, que vão dar uma super base a esse historicismo positivista para ele se manifestar. Inclusive, uma delas é a teorização. A escola ela vai questionar alguns desses campos. Ela vai estabelecer relação de um campo com o outro, né? Ela vai estabelecer, por exemplo, a relação do campo da história com a antropologia, ela vai estabelecer relação da história com outros campos do saber, com outros campos científicos, né? Esse é o comportamento da escola das análises. Em contraposição ao comportamento teorizante da escola metódica francesa. Né? Cheio de né, tá louco, não sabe falar outra coisa a não ser né. Além de tudo isso que foi citado, né, a escola também ela se contrapunha, né, a histórias que eram registradas por não profissionais. Haviam pessoas que não eram profissionais, haviam pessoas que não eram formadas em história e estavam aí, né, fazendo aí o trabalho, produzindo manuais historiográficos, né, que eles estavam mais orientados ao positivismo, né, do que essas novas ideias. Então a escola se contrapôs a isso também. Bom, disso, né, agora a gente vai pular lá para 1990, o Burke ele vai escrever um livro, né, e nesse livro ele vai falar que ele compreende o movimento da escola como uma espécie de revolução francesa da historiografia, né, em que ela vai questionar e se contrapor a todo esse antigo regime. Ele usa a expressão, Barros aqui usa a expressão antigo regime, né, para justificar aí a sua revolução francesa da historiografia. E Barros aqui vai trazer então, né, com uma alegoria que Gabriel Monod, que é o fundador da revista Historique, em 1875, ele foi o último dos monarcas aí, dos monarcas da escola metódica francesa. E praticamente, então, ele seria aí comparado ao Luís XVI, né? Luís XVI, eu acho. Então, guilhotina nele. Bom, aqui, a partir disso, o Barros faz uma outra alegoria, né, de uma batalha, de uma guerra entre o antigo regime, a escola metódica francesa, e a escola das análises, né? E esse período ele vai de 1920 a 1945. Seria uma guerra no campo científico. Uma guerra no campo das ideias, uma guerra no campo das reflexões, né? Uma guerra no campo da história, né? Dentro do próprio campo da história, para se buscar aí uma nova forma de fazer história pela escola das análises e
a manutenção da história por parte do poder e da burguesia. Então, Barros ele vai traçar aqui uma rota que alguns pontos, né, que eles partem aí, ele vai partindo aí de 1798 até 1935. 1798, ainda, né, aquela pré-formação, né, da escola positivista francesa, e 1935, já quando ela já está praticamente agonizante, mas, segundo ele, próprios historiadores dessa época, historiadores próprios desse período, que foi de 1798 a 35, ele conta, ele fala sobre Michelet, ele fala sobre Jacobo Carte, ele fala sobre Huizinga, ele fala sobre Henri Pirenne, e ele vai traçando alguns livros. Por exemplo, ele diz que Michelet começa a estudar o povo. Ele tem uma obra chamada Feiticeira, isso em 1862. Bucarte, ele se preocupa com a questão da história como um novo tipo de cultura, né? Já no século XX, aí, o Zinga ele vai se preocupar com a analogia, né, da história, que vai gerar lá na frente aquele conceito de história das mentalidades, né? E também o Pirenne, que ele estava muito preocupado em compreender o aspecto econômico na historiografia. Ou seja, mesmo no movimento do historicismo, haviam historiadores que já pensavam coisas que não eram tão rígidas. E isso aí, né, aí um pouco à frente do caminho aí, entre esse período citado agora há pouco, vai aparecer um filósofo chamado Henri Bert, que ele vai influenciar o Febvre, né? Ele vai influenciar o Febvre, que vai construir, vai fundar a Escola das Análises junto com Bloch e outros aí. Interessante é que o Bert ele já tinha, né, um centro internacional de síntese. Bert fundou esse centro internacional de síntese. E como ele era filósofo, né, ele organiza, né, toda essa ideia. No fundo, a ideia de interdisciplinaridade, ela foi veiculada, ela foi trazida à luz por Bert. Em 1920, Bert já falava, em 1920, Bert já falava em interdisciplinaridade. A grande verdade é essa. Febvre vai utilizar isso, vai trazer isso da escola de filosofia que ele participava para a Escola das Análises. E vai transformar isso em um movimento. Mas a ideia da interdisciplinaridade, ela foi proposta, pensada e veiculada por Bert. Henri Bert. Ok? Bert. Tanto que os análises, Barros ele vai dizer aqui que os análises rendem as devidas homenagens, ou seja, a própria escola de análise reconhece que a ideia da interdisciplinaridade e toda a colaboração a respeito desse tema, a gênese disso tudo está em Bert. Aí a escola de análise ela pega essa ideia,
né, para constituir uma nova história, uma história que esteja afastada o descrever é importante, mas que não esteja baseada no descrever, né? Não somente no descrever, mas também no explicar, né? Não descrever sim, mas explicar também. Mas que não ficasse também só no campo da filosofia histórica, porque isso iria conduzir a uma observação que Barros vai chamar de observação empírica. E não era isso que a análise queria, né? Daí é que surge a ideia da síntese histórica. E o que é? Essa síntese histórica é uma concorrência, né? É uma cooperação de todas as ciências sociais e humanas, né? Para convergir para um único ponto, que é fazer uma história sistemática e sustentada em cima da interdisciplinaridade. E a proposta de como essa interdisciplinaridade deveria ser feita, né, para eles era muito simples. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe envolvendo ciências, outras ciências, as outras ciências naturais, né, na mesma questão. Hoje, né, que atualmente essa ideia é chamada de transdisciplinaridade, mas naquele tempo eles chamavam de interdisciplinaridade. E o Barros traz uma outra analogia aqui para a história dos análises, né? Ele chama agora os análises de guerrilheiros historiográficos, né? Que lutam contra o antigo regime historiográfico, que era a escola metódica francesa. Legal. Bom, daí vai acontecer um fato interessante a respeito, né? A partir desse momento em que essa ideia de interdisciplinaridade ela é colocada aí por volta aí de 1856 e entre 1856 e 1915, aparecem alguns pensadores aí como Schmoller, né, Gustav Schmoller, ou Lamprecht, Karl Lamprecht. Eles sofrem aí dentro da Alemanha uma espécie de marginalização, né? No âmbito cultural, psicocultural, porque não era interessante, né, para a escola positivista alemã essa abordagem de uma história comparada, né? Para não falar aí de uma história psicológica, uma história que raciocina sobre a sua fonte, uma história que reflete. Isso não era interessante. Então, esses pensadores aí, eles começam a ser marginalizados porque eles estavam começando a questionar as bases de um historicismo político na Alemanha, né? Então, vai aparecer um texto aí referente a isso, né? O nome do texto é O que é História? Bom, aí começam a aparecer novas formas de fazer história, né? Surge aí a ideia de fazer a história, né, da geografia humana e não mais aquela geografia física que vinha pelo método positivista. Sim, nós não estamos falando da academia da geografia, mas da questão da historiografia, né, da geografia humana, né? Como delimitar esse espaço geográfico humano, né? Como estudar o humano nesse campo geográfico.
Tanto que Ratzel, em 1882, ele vai escrever a Antropogeografia, e em 1897 ele vai escrever Geografia Política, que até então não eram coisas pensadas, especificamente por causa dos interesses, como já foi dito várias vezes, pelos interesses positivistas do historicismo da Escola Metódica Francesa. Aí em 91, o Lablache, né, Vidal Lablache, ele vai criar a Revista de Geografia dos Análises. A análise básica era a relação entre a sociedade e o espaço. Os grupos sociais, né, e a evolução desses grupos no tempo, né, numa perspectiva geográfica. Uma perspectiva geográfica abordada, né, pela ótica, né, dessas relações. O humano no espaço. E em 1900, corta. Mas a gente tem que lembrar aqui, o Barros lembra que o Durkheim, ele já tinha criado uma revista chamada Année Sociologique. Bom, aí aparece uma figura aí de François Simian, que ele realmente ataca aquele manual, aquele método, aquele manual de Seignobus, né, que foi publicado em 1901 da história metódica francesa, e ele praticamente ignora a questão da sociologia como um campo de estudo legítimo. E o negócio fica feio. Aqui o Barros ele faz uma inserção de que houveram movimentos, né, de que houveram correntes historiográficas na América do Norte, que também questionavam esse historicismo positivista, né, da escola metódica francesa. Inclusive ele cita aqui a corrente presentismo, que ela também já discutia, já nas primeiras décadas do século XX, a mesma ideia que os análises estavam construindo, né, estavam discutindo na Europa. E ele cita aqui o nome de Charles Beard, né, que é um historiador americano, e também o Robinson, né, que inclusive o Robinson escreveu um livro, né, chamado A Nova História. E Robinson ele escreveu esse livro em 1912, cá na América. Ok? Bom, aqui Barros ele deixa claro, né, se não ficou claro ainda, que a escola de análise ela começou a interagir com as outras formas de ciências sociais, de ciências humanas, né, que já estavam ali consolidadas na época da sua manifestação. Inclusive ela lutava contra essa história historizante e, por outro lado, ela assimilava ideias das outras ciências sociais que eram favoráveis ao movimento. E aí, né, no prosseguimento, Febvre ele vai demolir sistematicamente, né, o que foi considerado pela Escola dos Análises como um paradigma historiográfico do Antigo Regime. Bom, e aí Barros deixa uma característicazinha aí de Febvre, que o trabalho dele era sarcástico. Para atacar o Antigo Regime, ele usava de sarcasmo. História historizante, história factual ou história positivista se referem à mesma coisa. Bom, mas também o próprio Febvre ele vai sofrer críticas. Por exemplo, Carbonell, Lévy, eles vão criticar o excesso da crítica de Febvre.
Bom, prosseguindo, o Barros ele vai trazer a ideia, né, que a história, a escola dos análises, ela passa, né, ela tem aí os seus discípulos, né, como Chanu, Pierre Chanu, que ele vai ser totalmente a favor da escola de análise e contra, completamente contra o positivismo, o historicismo positivista da escola metódica francesa. E Febvre vai utilizar uma das táticas de Febvre é a dicotomização, né, entre duas histórias, a história positivista e a nova história, ou seja, a velha história, né, a história historizante e a nova história, que é a história proposta pela escola. Inclusive tem um livro, né, chamado que foi Febvre, em 38 ele fez um livro, A História Deles e a Nossa. Bom, ele traz aqui uma série de acontecimentos, né, acontecimentos, né, na Europa pós-revolucionária, né, acontecimentos que ele rotula aqui com o Barros, né, ele rotula aqui como Europa pós-revolucionária, ele traz também a expressão acontecimental e identitariamente, ou seja, havia na Europa na Europa pós-revolucionária, havia aí uma ideia de enaltecer a particularidade, né, veemência, que ele usa a expressão, dos grandes líderes nacionais. Né, e era empenhada com grande relevância essa ideia, né, da historiografia política e acontecimental, nessa ideia, nessa forma de registrar a história, havia aí uma veemência dos grandes líderes nacionais em se empenharem em um confronto bélico e diplomático, né? Por causa dessa questão da identidade aí, né? De cada nação no cenário europeu. Então, essas eram hostilidades, as hostilidades que aconteciam, elas fomentaram, né, a historiografia daquele momento, que ainda estava no campo do positivismo, a eclodirem essas ideias aí, né, de um defensismo, né, pelos líderes nacionais para conduzir a Europa no estado de guerra. E essa intelectualidade europeia, o Barros deixa bem claro isso, né, a crítica dos nacionalismos, né, na verdade, os nacionalismos exacerbados, ele usa a expressão exacerbado, os nacionalismos, e junto com essa intelectualidade europeia, eles levaram a Europa, né, levaram os imperialismos à Primeira Guerra Mundial. A grande verdade foi isso. Não só as questões ideológicas, as questões que estavam sendo veiculadas, elas conduziram a Europa à Primeira Guerra Mundial. Sim, os fatos se deram por esses motivos. Os fatos que iniciaram a guerra, como o assassinato do rei Ferdinando da Prússia. E com o advento aí do que já foi falado aí, né, desse pós-revolucionário, desse momento pós-revolucionário, dessa ideia de nacionalismo, né, da exacerbação, caçamba, essa palavra existe, né, desse excedente de nacionalismo, né, desse questionamento dessa história política, né, tudo isso vai contribuir para que hajam crises sociais e, consequentemente, a necessidade de estudar esses fenômenos
dentro de uma perspectiva da sociologia, dentro de uma perspectiva sociológica, das ciências sociais. Bom, o importante aqui é destacar duas ferramentas que a escola dos análises ela utilizava. A primeira é esse bombardeio à história historizante, bombardeio, né, ao sistema metódico positivista francês, da escola metódica francesa, e o outro movimento, e a outra ferramenta foi a interdisciplinaridade, né? Que hoje é chamada de transdisciplinaridade. Então, a escola usou essas duas ferramentas em momentos distintos, com funções distintas. Uma ferramenta para caracterizar, para identificar, né? E para fazer visualizar essa história francesa, positivista, né? E com o intuito de se separar, né? Separar-se dela, e na outra mão, né? na mão esquerda uma, e na mão direita, vamos dizer assim, simbolicamente falando, ela criou a interdisciplinaridade, ela utilizou essa expressão, né? Que foi adquirida por aquele filósofo que eu falei agora há pouco, esqueci o nome dele. E para linkar a história, né, com outras disciplinas, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a geografia humana, a linguística, né, e vai, por aí vai. Henry alguma coisa. Bom, a escola de análise, ela se recusou aí, né, a compreender essa coincidência entre agir da história e escrever da história. Para ela eram coisas diferentes que precisavam ser repensadas. Bom, e aí Barros vai introduzir no texto a palavra reconstruir, né, que baseada, né, na ideia de se encontrar leis gerais para o comportamento humano. Aí a escola passa ela tenta buscar, né, aí a questão, a ferramenta para reconstituir, que inclusive Barros traz a diferença de que reconstituir não é o mesmo que reconstruir. Reconstruir, ele traz essa diferença, que ele baseia essa diferença, né, feita pela escola em reconstruir a história a partir da história-problema. Bom, com relação a esse reconstituir, Barros vai trazer a informação que na própria história positivista, Ranke, lá no prefácio do livro dele, né, a Histórias dos Povos Românicos e Germânicos, ele vai trazer essa questão do relativismo ao historicismo. Ele vai trazer a questão de que o historiador ele não examina a história de maneira neutra, nada não, né? Ele não é absolutamente objetivo, né? Como os positivistas e os historicistas cientificistas eles pregavam que deveria ser. Olha só, Ranke já falava isso. Então, não é muito novo também, né? E também não é muito original da escola se apoiar nisso como uma diferença ou um divisor de águas. A escola teve as suas contribuições, mas essa é uma das muitas que já vinham. Então a gente pode citar lá a questão, né, da interdisciplinaridade, que ela veio de um pensador, um filósofo, e essa questão aqui, que é referente a Ranke, que vem dizendo exatamente isso. Que já naquela época, dentro do historicismo positivista da escola metódica francesa, já havia o questionamento de que a história nunca era uma coisa neutra e absolutamente objetiva.
É claro que vão haver discussões, se é possível reconstruir, se é possível se restituir e reconstruir é a mesma coisa, se não é, se olhar como que se vai, como é que ia se dar esse olhar sobre uma estrutura complexa, por quais ângulos que isso seria visto, com quais fundamentos científicos ou metodológicos, gerou toda uma discussão. Então, aí no finalzinho dessas discussões, aí Croce, em 1950, entre 1866 e 1952, o Croce ele vai trazer aí a informação de que praticamente é impossível querer reconstituir a história, né, do jeito que Febvre queria. Porque por causa do rigor que ele exigia para que esse processo se desse. Bom, agora nós vamos entrar aqui na questão da história-problema que foi dita um pouco atrás aqui. Bom, a questão da história-problema é uma relação, né, de ideia que ela é proposta pelos análises. Para se contrapor ao história. Basicamente, todo o trabalho da escola de análise quase todo o trabalho da escola de análise é se contrapor ao historicismo de cunho mais retrógrado, né? Ela se coloca, ela vai se confrontar com o antigo regime, com o antigo modo de escrever história. Vocês já estão careca de saber, né, que o antigo regime, vou repetir de novo, né, o historicismo baseado com seus fundamentos na escola teórica e metodológica francesa. Coisa chata, né? Interessante, né? Que para eles esse ataque, o ataque à história-problema com relação ao positivismo era que é o seguinte, que para análise, né, o positivismo já trazia a história no início, que ele contava a história já sabendo como se daria o fim da história. Ou seja, era uma coisa já pronta, né? É aquilo assim, é isso e pronto, acabou. E a análise vai questionar isso. E especialmente Febvre, Lucien Febvre. Bom, aí Febvre vai conceituar história factual. E ele vai dizer que é a história, né, que ela está preocupada em extrair do documento, geralmente do documento político, ela está preocupada em ordenar cronologicamente, assim, numa linha compreensível, né, uma cadeia de ideias causais. Ou seja, ele vai ter, a história factual é aquela história, assim, dá uma ideia de que a história segue uma linha reta e que os acontecimentos eles se dão, né, um em virtude do outro, traçados naquela linha reta. Mas a escola e o Febvre, eles vão questionar isso. Na verdade, a escola de análise é o questionamento historiográfico. Para a escola de análise, o problema, né, da escola história-problema, né, esse problema é a ideia que está, assim, que dá origem à expressão história-problema, né? É a conceituação que se dá a essa forma de fazer história, ou seja, a forma antiga. E a proposta da escola de análise em relação à história-problema é justamente quebrar, né, erradicar essa ideia, né, esse mito de neutralidade. Porque ele, para os análises, ele não existe. Outro ponto de ataque da escola de análise a essa questão da história-problema é o seguinte, que na história-problema, né, vinda do antigo regime, a hipótese ela tinha uma importância especial. E aí, há uma coisa interessante aparece, né? Que a história positivista ela se tornou uma empresa teórica. E essa frase é do Reis. No ano 2000 ele fala isso, mas já naquela época, né, a Febvre já estava visualizando isso. A teorização da história transforma a história numa empresa teórica.
Esse posicionamento da escola é para combater a ideia, né, de que o positivismo no regime antigo, ele basicamente dizia isso, que bastava levar os documentos, né, e esses documentos eles eram lidos um após o outro, né, que eles por si só ofereceriam uma corrente de fatos que pudesse reconstruir a história automaticamente. E aí a história problema vai se opor a isso. Vamos recapitular aqui. História problema é todo esse conceito que a escola de análises juntou e definiu, juntou e relacionou com o comportamento da história do antigo regime, fornecida pelo historicismo, fornecida pelo antigo regime, né? Mas a história-problema é uma questão que é proposta por análise, né? Pela escola de análise. E esse tema, a história-problema, ele não só revela, ele não só aponta esse tipo, né, arcaico de fazer história do positivismo, mas também ele insere novas questões, novas problematizações na busca de novos horizontes que possam fazer uma compreensão diferente e mais próxima da realidade, mais próxima do fato, mais próxima do fato histórico, né, que permita ao historiador reconstituí-lo, não é reconstruí-lo, mas reconstituí-lo, né, com o máximo de fidelidade. Até porque, né, a informação, o fato histórico é a realidade vivida, ou até mesmo que na verdade essa realidade ela vivida, ela foi registrada, acaba sendo registrada por fontes diversas. Uma informação pode ter várias fontes, né? Um fato pode ter várias fontes, vários documentos. Então, cada historiador vai trabalhar com um recorte específico, que é construído por ele mesmo. E esse recorte, ele tem um horizonte teórico já constituído. Então assim, não para concluir, mas, né, para compreender o fato histórico, Barros que vem dizendo isso, né, o fato histórico ele não se restringe mais ao mundo político, porque a problematização que é proposta pelo historiador, ela traz dentro de si, né, ela é composta, né, pela personalidade do historiador, pela cultura, pela economia, os modos de pensar, sentir e agir, os movimentos demográficos, ou seja, uma série de fatores que vão interferir nessa reconstituição da história, e isso por si só ele não permite essa isenção como o positivismo anterior falava. Aí começa a aparecer a expressão história total, que significa a história do todo, né? Ele usa a expressão holística, né, para dar uma visão para dar uma visão mais ampla, né, da amplitude praticamente infinita dessa acepção no modo de fazer história. E agora é transformação em cima de transformação, transformação em cima de transformação. Ou seja, da agora para frente, agora a análise já pensa, né, que os limites políticos, os limites dos fatos políticos, na verdade, eles até existem, mas eles podem ser ultrapassados. Porque quando você amplia o universo das suas fontes, quando você amplia, isso é Barros que está falando, quando você amplia o universo das fontes historiográficas, você amplia os seus limites. Porque é como se você atravessasse uma fronteira
né, para pegar uma fruta do lado atravessar o vizinho, o sítio do vizinho para pegar a fruta que está do outro lado. Porque aquela fruta é interessante para a sua pesquisa. Um exemplo esquisito, né? Podia fazer um exemplo melhor. Mas, basicamente, gente, ultrapassou o limite dos fatos políticos. Ampliou o universo de pesquisa. Só isso. Está reclamando do quê? E hoje eu não vou cantar o Mimo Caramujo. Não estou afim. Interdisciplinaridade. Bom, Barros traz a informação aqui, que não é ele especificamente que está falando, mas ele fala de uma unanimidade, né, entre todos os estudiosos do movimento dos análises, que apontam nessa interdisciplinaridade como grande traço da identidade que unifica todo o movimento dos análises. Quando ele fala todo aqui, obviamente ele está falando da primeira, da segunda e da terceira fase. E aí ele traz aí, né, ele faz aí uma dissecação dessa interdisciplinaridade, um desdobramento, e apresenta isso em alguns aspectos que já foram falados, mas a gente vai trazer de novo, que é a história-problema, né, a questão do caráter construtivo ou não reconstrutivo da história, a questão da ampliação das fontes históricas que acabamos de falar, que é a questão da metodologia de abordagem que vai interferir na isenção, e por fim essa expansão também que, por último, a gente acabou de falar aqui, a expansão do campo historiográfico, do campo histórico, né? E a possibilidade, né, de novos objetos de estudo ao historiador. Mas o Barros, mais uma vez... Correção. Barros, mais uma vez, ele vai trazer uma informação que, como outras a gente já comentou anteriormente, algumas ações da escola, algumas pautas da escola, alguns movimentos da escola, não são específicos da escola, são comportamentos, né, que eles aconteceram antes. Por exemplo, essa questão da interdisciplinaridade, isso já foi falado, ela já foi vista até no próprio materialismo histórico. O materialismo histórico, ele dialogava com outras ciências também. Isso não é uma coisa exclusiva da escola, é única, exclusiva e pensada pela escola dos análises, mas sim trabalhada. Ela foi trabalhada, isso é inegável, mas pensada exclusivamente por ela e ninguém tinha pensado antes dela, isso não é verdade, ok? Exato, e aí ele diz que a escola trabalhou, ela insistiu, olha, a expressão que Barros usa, a escola de análise insistiu ostensivamente nesse aspecto. Ou seja, para que isso se tornasse um traço constituinte da própria identidade da escola. E para ele é o que mais importa na leitura desse texto. Bom, e essa interdisciplinaridade, ela pode ser vista como prática e como representação. Prática, porque praticamente era obrigado os análises, né, os integrantes dessa escola,
deveriam trabalhar com a interdisciplinaridade de uma forma prática, né? Ou seja, seria introduzido no sistema de metodologia da escola e, como eles queriam que isso se tornasse a marca, isso passou a ser representativo. Então, prática e representação são duas características da interdisciplinaridade na expectativa da escola dos análises. Mas diga-se de passagem, o nome daquele filósofo lá é Henri Ber. Ber, é o do berro. Tão fácil de lembrar. Henri Ber. Existe uma diferença entre a interdisciplinaridade proposta por Ber e a interdisciplinaridade proposta pelos análises. Né? Que Ber fundamenta a noção de interdisciplinaridade na busca de um método comum, né? E isso contrasta com a interdisciplinaridade proposta pelos análises, que para Ber o comum era o método, para a escola de análise o comum era a análise, era o objeto da análise. Na verdade, não é a análise, é o objeto da análise. Ou seja, Ber, método, análise, objeto. E o comum, né? O elemento comum seria o diálogo entre as ciências sociais, as diversas ciências sociais. Bom, aí o Barros vai trazer, né, que por causa aí dessa interdisciplinaridade, né, aí começam a surgir história da política, a história econômica, a história social, a geohistória. Isso já foi falado anteriormente, mas é a interdisciplinaridade que vai proporcionar esses novos campos de pesquisar e se fazer história. Com base em novas formas, né, de fazer história. História antropológica, história demográfica, história cultural, também são novas formas, novos aparecimentos aí de se trabalhar história. Bom, é importante lembrar aqui, deixar bem claro que no início, né, de tudo, a história se relacionava praticamente dentro e muito próximo à filosofia, que deu origem ao historicismo, que deu origem, estava linkado, estava sustentando, era o sustentáculo de você sabe quem, a história metódica francesa. E ele faz aqui uma série de discussões aqui a respeito de Michel Foucault, por exemplo, que identifica essa questão da longa duração, né, face uma nova postura do historiador, né, diante das fontes históricas. E ele destaca aqui duas proposições, que é a questão da longa duração e da série documental, que são conceitos, né, que vão aparecendo, a questão da longa duração da história e a série documental da história, são conceitos que vão aparecendo nessa nova forma de fazer história a partir de análise. E aí, para quem não pegou, né, essa história de longa duração, a longa duração é aquela ideia que Michel Foucault vai desenvolver de que o tempo histórico ele articula diferentes ritmos, né? Assim, o tempo histórico ele está articulado em diferentes ritmos de passagem. Inclusive, o Fernando Braudel ele vai tem uma obra chamada Mediterrâneo, e publicou em 1949, e ele vai tratar dos diferentes ritmos da passagem do tempo. Bom, mas só para reforçar essa ideia de longa duração, ela se refere aí com a questão da longa duração, ela é abordada por Foucault para mostrar, né, os diferentes ritmos de passagem que o tempo tem.
E isso vai servir para o historiador na forma com que ele vai pesquisar o tema, né, o fato histórico, né? Inclusive o Braudel, ele tem uma obra chamada O Mediterrâneo, que ele vai citar esses diferentes ritmos de passagem de tempo, vai mostrar como isso funciona. E isso tudo recebe o nome de longa duração. Bom, se tiver repetido, você escolha a melhor versão da longa duração. Bom, e a partir dessa informação, aí Barros traz uma informação que é um pouco complexa. A partir de longa duração, a escola tenta enquadrar esse conceito, né, no processo de mudança histórica, que é utilizado, a escola utiliza isso. Longa duração para apresentar uma nova estrutura. E eles mostram a estrutura dessa longa duração. Que ela diz que no interior dessa longa duração, que é essas mudanças rítmicas de tempo, né, ocorrem repetições, ciclos e regularidades. Essas três palavras são muito importantes porque elas são como os órgãos, né, os componentes desse conceito de longa duração que a escola tem, para dizer que a história ela se repete, a história é cíclica e a história é regular. Aí, olha só que interessante, o conceito ele é um pouco complexo, mas se for analisado com bastante calma, vocês vão poder compreender. Fernando Braudel, ele traz aqui essa questão, né, da história, longa história, e ele diz que essa história, né, tem que a estrutura, ou seja, o longo tempo, né, a estrutura, ela está associada a um tempo lento. E uma estrutura pode ser contraposta a outra, em termos da alteridade, ou seja, ele não acredita na questão, ele não aceita, ele não valida a questão da continuidade. Ele diz que no interior das estruturas historiográficas, no interior, né, no acontecimento, no bojo dos fatos, essas questões elas são abordadas, né, a longa história ela pode ser abordada em média e em curta duração. Na verdade, ele quer estabelecer uma conciliação, uma relação, né, entre o tempo tradicional da história, ele chama isso de tempo agitado da história, e o tempo imóvel, né, que ele é característico das ciências sociais emergentes. Ou seja, é toda uma abordagem a respeito do tempo, né, que foi dito aí há pouco, que é a questão do cíclico, né, do repetitivo, do regular, que é uma característica da história, e isso deve ser visto em termos de alteridade, ou seja, além, né, do repetição, ciclo e regularidade, também tem a questão da alteridade. Tudo isso para se contrapor à noção de continuidade. O negócio, no frigir dos ovos, ele quer se contrapor o básico de se entender aí é história, não continuidade. Ele não acredita nisso, a análise não acredita nisso, na verdade. Bom, aqui nessa parte do texto, o Barros ele vai trazer a questão da escola dos análises como, né, que ela não é analisada, não pode ser analisada simplesmente por ela, não é um evento singular. A escola dos análises ela é um movimento, é uma escola que ela se apresenta
em contraposição a uma outra escola, que é a escola metódica positivista. A gente está cansado de falar, você sabe quem. Enfim, é uma coisa colocada de frente para outra. Né? E cada uma escola tem a sua forma de trabalhar com essas questões. E a análise coloca aí a questão, né, o problema, né, a análise formula o problema de que a história ela é formulada a partir do presente. E ele é reconstruído, o passado é reconstruído a partir do presente. E o tempo histórico, ou seja, a periodização, né, o jogo das durações, a estrutura do passado, ele é analisado pelo presente. Contudo, né, é uma reconstrução. Melhor, a busca é a reconstituição. A escola busca reconstituir. E ela tenta fazer essa reconstituição através de questões, né, que são estruturadas a partir de problematizações, né, e mais profundo do que buscar que o historiador analisa ainda falando sobre análise, a proposta de análise é que mais profundamente, mais do que compreender o passado, a história quer que o historiador compreenda a si mesmo. Muito embora Febvre estava muito empenhado em evitar e chamando atenção para que se evitasse os riscos, né, do anacronismo, né? Não, só isso. Febvre estava preocupado em que os historiadores evitassem risco o anacronismo, só isso. Aí acontece uma coisa interessante, né? Os analistas, né, eles se dividem entre a possibilidade de interação entre evento e estrutura. Bom, essa discussão aí de evento e de estrutura, né, alguns acreditam aí que, no caso, alguns historiadores mais radicais, eles tentam conduzir a abordagem estrutural e excluir o evento. Né? Outros, né, eles querem introduzir esse evento dentro de um que o Barros chama de um quadro emoldurante da estrutura, né, para se chegar a uma ideia de dialética da duração, que Braudel vai falar sobre isso, né? Segundo eles, dentro do qual o evento está estruturado. Bom, daí vão surgir várias maneiras de trabalhar com essa articulação evento-estrutura. Então, Barros ele vai trazer aqui a informação de que o Febvre ele tinha uma tendência, né, de estruturar o evento, né, e encontrar o evento, localizar o evento dentro da estrutura. Brock é sacanagem. Bloch, ele vai partir da estrutura para o evento. Febvre do evento para a estrutura, Bloch da estrutura para o evento, né? E o Bloch ele vai tentar fazer uma síntese, né? E aí surge a ideia do evento estruturado. Bosta, Zé. A ideia da síntese vem de Braudel, não é de Bloch não. É Braudel que faz a síntese. Correção. É Braudel quem busca realizar a síntese entre evento e estrutura. Uma fusão, né? Outro conceito interessante que Barros traz nessa obra, a questão é o conceito da utensilhagem mental, que foi muito falado durante o texto, ele é muito falado, né, no finalzinho do texto aqui, que faz parte do processo da história das mentalidades, né? Essa tal utensilhagem mental, para ele,
é um conjunto de características intelectuais de uma época. Ou seja, quando o historiador for fazer a pesquisa, ele tem que observar essa utensilhagem mental, que é esse conjunto de características intelectuais que são próprios e específicos de uma época. Isso é muito importante, tanto da pesquisa quanto para fins de estudo. Especificamente para aqueles que vão retornar ao passado, né, para que seja evitado o anacronismo. E aí ele diz que Febvre, ele parte do evento, né, para depois reconstruir a totalidade da estrutura. Porque, com certeza, existe para Febvre, existe uma estrutura mental das pessoas, dos indivíduos que viveram naquela determinada época. Em outras palavras, Febvre, ele parte, né, ele elege o evento como elemento constituinte da estruturação do acontecimento histórico. Então, aí, nesse tema ainda, né, com relação à utensilhagem mental, ele destaca aqui, é importante a gente fazer essa pontuação, que lá na frente, mais à frente, o Bloch, né, Marc Bloch, ele vai trazer a ideia de história das mentalidades, algumas décadas à frente. E ele conclui que o tempo, o tempo estrutural, melhor dizendo, o tempo estrutural, na análise aí do evento, nessa estrutura de longa duração, ele não evoca só os eventos, mas os processos que constituem os eventos, que são a reversibilidade, repetições e ciclos. E isso é importante. A reversibilidade, a repetição e o ciclo são processos que compõem os eventos, fatores que compõem essa equação chamada acontecimento histórico. Com relação à temporalidade, essa questão longa duração é apontada por Barros como um grande conceito. E isso também é muito importante, tudo que foi falado é muito importante, né? Que longa duração é o grande conceito que foi introduzido pelos análises. E ele está, como já foi dito, relacionado ele é concernente, né? Ele usa a expressão concernente, ou seja, ele está relacionado diretamente ao conceito de temporalidade. E aí ele termina esse texto, né, dizendo que esse conceito de longa duração ele vai ser mais bem trabalhado, né? Ele vai ter, isso vai ter repercussão, esse conceito vai gerar repercussão definitiva na história da historiografia, né? Tanto que em 1958, Braudel vai lançar um livro chamado A Longa Duração, que vai trabalhar, vai fazer uma exposição teórica muito mais bem acabada sobre essa questão de longa duração. E esse texto, A Longa Duração, ele vai gerar mais à frente, né, vai proporcionar uma nova noção de longa duração que vai se consolidar na ideia de uma história imóvel. Mas esse texto, História Imóvel, ele vai ser trabalhado por Ladourie em 1974, na própria Revista dos Análises. E assim nós chegamos ao fim da análise desse texto. Muito obrigado e até mais.